Senhora Presidente, Senhora Secretária Regional, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, dentro de poucos dias os madeirenses cumprirão 3 longos anos de sacrifícios e austeridade decretadas pelo Governo Regional com o alto patrocínio do Governo da República, do PSD e do CDS. Mas estes brutais sacrifícios não foram o resultado de uma crise externa ou de políticas da República contrárias ao interesse da região. Nada disso. Sofremos hoje um castigo injusto e violento por termos permitido que o PSD Madeira escondesse dos madeirenses as opções erradas que foi concretizando na última década. Estamos neste estado de calamidade económica e social porque estivemos submetidos a um partido que rebentou com a democracia, que maltratou os democratas, que utilizou o poder para proveito próprio e que abandonou os madeirenses à sua sorte. Mas hoje já não estamos sozinhos nesta luta e nesta denúncia de um governo que se implodiu, de governantes que se envergonham da sua obra, de dirigentes que escondem o seu passado, de militantes que criticam ferozmente as opções do seu partido que suporta o governo há mais de 40 anos. Nesta absoluta anormalidade, há hoje até um PPD que se pendurou nas nossas críticas, que roubou descaradamente e sem pudor as nossas propostas, que finge ser autor das opções defendidas há muitos anos pelo PS Madeira, que ignora assintosamente os efeitos dos loucos anos jardinistas e que, num desespero eleitoral, quer cavalgar o poder às custas dos discursos da oposição. Observa-se, numa aparente banalização da normalidade, um PSD Madeira em campanha sem qualquer vergonha, sem sequer com parcimónia para ocultar o plágio político, sem pudor pessoal e institucional para reconhecer a ilegitimidade do discurso, das soluções e das posições políticas. Todos os dirigentes que hoje discordam e criticam o seu partido, o partido da maioria, tiveram tempo, muito tempo e muitas oportunidades, mas recusaram sempre se opor aos delírios governativos e ao absurdo caminho da ilegalidade e irresponsabilidade. Recusaram sempre este difícil caminho que o PS Madeira percorre há muitos anos, porque havia lugares e benefícios para distribuir, sempre com critério político. Mas hoje acabou o estado de graça. Ao que parece, vale tudo para esconder as responsabilidades de quem participou na falência na Madeira, na vergonha de deixar a Madeira na cauda do desenvolvimento, de quem traiu os madeirenses, de quem brincou com o futuro das nossas crianças e até dos nossos velhinhos. Mas isto tudo, esta monstruosidade, não é obra de um homem só. É obra de compinchas que andaram às palmadinhas, aos beijinhos e abraços, distribuindo benesses e posição social. Derrompante, a Madeira foi invadida por 6 magníficos, vindos do além, que se desdobram em artimanhas e malabarismos de circo para se colocarem em bicos de pés, tapando todas as responsabilidades com opções roubadas dos partidos que denunciaram este governo e que denunciaram o partido da maioria. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, isto não se faz. Isto que estamos a assistir, com a complacência da inutilidade do representante da República, que permite um partido invadir a governação e substituir as políticas do governo por campanha eleitoral durante quase 2 anos, é não só uma vergonha, como um atentado ao bom nome dos madeirenses. O senhor representante da República ficará na história não apenas como o último a ocupar um lugar vazio e oco de utilidade, mas também naquele que transformou a representação da República numa espécie de secretaria regional da bajolice ao PSD Madeira e em particular ao Dr. Jardim. Mas, senhor Presidente e senhoras e senhores deputados, em 2007 o PSD Madeira pediu eleições antecipadas com base numa monumental mentira e num artifício manhoso engendrado pelo ainda Presidente do Governo Regional. Ganhou as eleições com larga maioria, num dos momentos mais escandalosos da política nacional. Mas, nessa altura, já havia dívida escondida há pelo menos 4 anos, senhores deputados. A dívida total também já atingia 4 mil milhões de euros. As sociedades de desenvolvimento já existiam e até já estavam falidas e consumiam meios financeiros num processo de sofreguidão que levava toda à frente. O setor público empresarial já acumulava prejuízos extraordinários. A via litoral e a via expresso já dilapidavam os recursos dos madeirenses. O Jornal da Madeira já era um buraco financeiro de 4 milhões de euros por ano e ofendia toda a oposição, levantando mentiras e falsos testemunhos. A SDM já estava nas mãos de privados há 20 anos e o Centro Internacional de Negócios da Madeira continuava sem estratégia e a RAM já tinha perdido 500 milhões de euros da União Europeia. Os portos já eram os mais caros do mundo
e a Operação Portuária estava há mais de 15 anos no mesmo grupo empresarial. Em 2011, apenas há 4 anos atrás, tivemos outras eleições. Apesar de tudo, estas foram marcadas por outro facto, a falência da Madeira e pela monumental e surpreendente dívida oculta de mais de 1.000 milhões de euros. Tudo em resultado dos fenómenos descritos anteriormente, onde nada se tinha alterado. Estava tudo pior que em 2007. Agravou-se tudo. A dívida, o setor público empresarial, as sociedades de desenvolvimento, o Jornal da Madeira, o fracasso da aplicação dos fundos, as obras megalómanas. Mesmo assim, o PSD Madeira voltou a ganhar eleições com outra mentira. Um programa de governo que foi uma fraude. Nunca foi implementado. Os madeirenses apanharam, foi com um plano de ajustamento económico e financeiro com quase 3.000 milhões de euros de sacrifícios. Mas perante tudo isto, senhores deputados, senhor Presidente, mas perante tudo isto, quais foram as posições dos atuais candidatos do PSD em 2007 e em 2011? Contestaram, reagiram, lembraram que o caminho estava errado, concordaram connosco, pediram mudança em 2007 ou em mudança em 2011? Nada disso. Não ouvimos nessas alturas uma única crítica, um único reparo aos dirigentes do PSD Madeira e, em particular, aos atuais candidatos. Mas, senhor Presidente e senhores deputados, não ouvimos nem podíamos ouvir, porque foram e são todos eles produto do desvario do ainda Presidente do PSD Madeira. Diria mesmo que são todos suas almas gêmeas. Foram seus cúmplices, foram seus ajudantes, seus executantes, seus confidentes, seus acompanhantes, seus conluiados. Todos os que hoje concorrem nas eleições do PSD Madeira apoiaram em 2007 e em 2011 efusivamente o discurso de normalidade governativa, o discurso da eficácia das medidas, da correção das opções. Até mesmo ouvimos, pela boca de alguns deles, da genialidade dos caminhos seguidos em contraposição às propostas do PS e da oposição em geral. Não é difícil demonstrar, Sr. Presidente, senhores deputados, este incontornável paradoxo e desmascarar esta campanha da mentira e da hipocrisia que hoje assistimos. Perante tanto facto concreto que desmascara ostensivamente o governo do PSD, nenhum dos atuais candidatos se lembrou de alertar que o Dr. Jardim caminhava nu, que o Governo Regional do PSD Madeira era um embuste, que a governação não passava de uma fraude, que o PSD Madeira criara um monstro que desgraçava o povo da Madeira. Pelo contrário, subiram aos palcos da propaganda e em 2004, em 2007 e em 2011 embasbacaram pelo poder. Babaram-se pela ideia de manter privilégios e calaram-se. Em 2004, em 2007, em 2011. Uns andavam na Europa, entretidos na gestão do espaço político para manterem o lugar. Outros estavam nesse governo das diabrunas e malfeitorias. Outros passeavam na Assembleia, cuidando da vidinha. E outros ainda trocavam insultos com todo o descordaço das suas convicções, manchadas pelo sofrimento que o PSD infringia ao povo da Madeira. Mas, Senhora Secretária Regional, estamos aqui para discutir o orçamento de 2015. Não perderemos esta oportunidade. Para começar, não deixaremos de sublinhar que não compartilhamos consigo a alegria e o regozijo que manifesta quando se dirige à população da Madeira. Não espero de nós, por isso, nenhum agradecimento ou elogio sentido por trazer mais rigor e transparência aos exercícios orçamentais desde que ajudou a falir a Madeira. Não é mérito seu ou do seu governo. Foi obrigado a fazer bem, a não esconder a batota, as opções e as ilegalidades. Foi desmascarado do seu absoluto amadorismo na condução da política orçamental, depois que em 2011 a Inspeção-Geral de Finanças confirmou as nossas preocupações, as minhas dúvidas e as minhas críticas à forma negligente como tratou e utilizou os dinheiros públicos. Mas reafirmo que não o elogiarei, não o elogiaremos, nem comentarei os avanços significativos na apresentação orçamental, porque a sua cota de falta de rigor e transparência foi largamente suplantada entre 2000 e 2012. Foram 12 longos anos de atrapalhadas orçamentais, de ocultação de informação, de falta de reporte às entidades oficiais e de deliberada sonegação de informação relevante junto dos deputados da Assembleia, sobretudo os da oposição. Mas é injusto sublinhar que o aparato do desatino orçamental e das políticas financeiras irresponsáveis é tudo obra sua. É tudo obra do Sr. Secretário. Não é. Vossa Excelência foi apenas um instrumento que centralizou a prevaricação, os subterfúgios e a falcatrua ao longo de 12 anos orçamentais, marcados pela megalomania financeira e sobranceria orçamental. Sr. Secretário, esta nota introdutória era relevante no momento em que os madeirenses não terão de suportar mais nenhum orçamento deste Governo. Talvez até nem deverão suportar na totalidade estas opções e este caminho que de forma tão insensível foi desenhado pelo Governo ainda em funções.
Este orçamento para 2015 não é o caminho que os madeirenses precisam. São apenas os restos do movimento de traição engendrado pelo PSD Madeira quando pensou que valia tudo na política económica orçamental. Mas ficou claro que nenhuma das opções irresponsáveis foi neutra para o futuro dos madeirenses. Hoje, qualquer cidadão da Madeira sabe que a dívida maldita contraída por gente sem escrúpulos e insensata está a matar a economia e a maltratar os madeirenses. Mas pior, o crime pode ter compensado aqueles que, por portas e travessas, saíram beneficiados com a má gestão dos dinheiros públicos, mas não compensou para a generalidade dos madeirenses. Para a maior parte das famílias e das empresas, perdemos competitividade. O Governo Regional destruiu 16 mil empregos entre 2010 e 2013. 4 mil empregos por ano. A taxa de mortalidade das empresas foi, ao longo dos últimos 2 anos, superior à taxa de natalidade. O risco empresarial é o maior do país. O desemprego cavalgou a crise e atingiu, no final de 2013, o valor mais alto de Portugal, cerca de 18,3%. Os impostos dispararam para pagar a dívida que aquela gente sem juízo do seu governo contraiu e escondeu. Os salários diminuíram mais violentamente que no país e perdemos todos os complementos que, por exemplo, os Açores, à custa de uma política orçamental responsável, ainda mantêm. Perdemos o subsídio de insularidade, ganhamos taxas moderadoras e aumento de transportes terrestres. Mas, ainda mais, a receita do IRS é hoje igual à totalidade das receitas da hotelaria. E as receitas do IVA é 100 milhões acima destas receitas da hotelaria. Cada madeirense paga hoje 3.384 euros em média de impostos, enquanto, por exemplo, um português açoriano paga 2.457, cerca de 926 euros a menos que o madeirense. As receitas fiscais, desde que o plano de ajustamento foi introduzido por este governo, cresceram quase 200 milhões de euros, secando a economia e sugando o poder de compra das famílias. Mas isto não acontece por acaso. A nossa dívida bruta ascende a 4,5 mil milhões de euros, enquanto a dos Açores é 1,2 mil milhões. Este peso 4 vezes superior é uma guilhotina do bem-estar dos madeirenses. O serviço da dívida em 2015 ascende a 280 milhões de euros, quase a totalidade dos custos com os salários da administração regional ou mesmo o custo da educação. Em 2014 vamos pagar quase 400 milhões por causa do esforço com os juros de mora, metade da totalidade das receitas fiscais. Por isso, este orçamento não tem emenda. É uma agenda para salvar o governo do PSD. É uma cartilha perversa de austeridade e sacrifícios que está mais que demonstrado pelas organizações internacionais que tem de ser mudado e alterado. Os resultados provam os erros. A realidade demonstra que esta agenda do plano de ajustamento não é correta. Mas o pior é que o Governo Regional continua a cavalgar a austeridade e ir além do que estava previsto pelo próprio plano de ajustamento económico e financeiro. O Governo Regional aplicou em 2012 cerca de 700 milhões de euros de austeridade. Em 2013, juntou a este colossal valor mais 67,2 milhões de euros. Em 2014, acrescentou mais 145 milhões de euros. E para este ano, para o ano de 2015, mantém os sacrifícios todos e ainda junta mais 58,2 milhões de euros. Ao todo, serão 970,4 milhões de euros de austeridade. Um tremendo terremoto em cima dos madeirenses que é preciso estancar. Sr. Secretário, a consolidação orçamental seguida pelo Governo está baseada na redução de quase 400%, nos últimos anos, pelo menos, do investimento público. Ora, numa região em que esta variável contribui em quase 15% para o PIB, uma redução desta dimensão afeta seriamente e incontornavelmente a riqueza e o emprego. Além disso, os limites de investimento público aceitos pelo Governo Regional nem foram alcançados. Em 2012 ficamos em cerca de 80 milhões. Em 2013 não atingimos os 150. Um aumento os 150. Em 2014 também não atingiremos e para o ano de 2015 estão previstos 168 milhões. Para os Açores, esta previsão de investimento é de 489 milhões de euros, um aumento de 13% face ao ano anterior. Este dado demonstra bem a diferença de uma política orçamental responsável para a irresponsabilidade do Governo da Madeira. Mas este orçamento de 2015 está imbuído de vários equívocos, escondidos vergonhosamente para mais uma vez não assumirem mais um erro histórico e uma culpa imperdoável. Termino, Sr. Presidente, dizendo que este orçamento ignora ostensivamente a alteração do PIB da RAM decorrente do novo cálculo das contas nacionais, imposto pela Eurostat. De acordo com o INE, o PIB da região deverá cair mais de 650 milhões de euros, com consequências nos pressupostos do plano de ajustamento e no posicionamento relativo da região no país e na Europa. Com este cálculo, o PIB de 2012 deverá recuar 10 anos e toda a série recuará significativamente, dependendo do peso da Zona Franca. Este é o corolário de um debate que dura há muito tempo, há muitos anos, que foi trazido por nós para este Parlamento e que os senhores deputados do PSD sempre ignoraram. Ora, Sr. Presidente,
Sr. Secretário, Senhoras e Senhores Deputados, o orçamento da RAM tem um enquadramento, no mínimo, tendencioso e parcial. No limite, mostra uma falta de rigor que não gostava de voltar a sublinhar, mas está lá, com todas as letras, escondendo as responsabilidades. Nem uma nota é feita às previsões de redução do PIB e, com isso, a posição relativa da RAM no país e na União Europeia, à produtividade que recuará, na posição da dívida face ao PIB e do déficit que crescerão e ancorarão em valores mais compatíveis com a realidade. Sr. Presidente, este facto revela que caiu o mito da governação com PIB elevado, caiu o mito da governação que produz riqueza, emprego e bem-estar. Emerge, isso sim, e com toda a naturalidade, a realidade nua e crua. Tivemos e temos um governo que fez dívida, pobreza e desemprego. Um governo que deixou a região abaixo da média europeia do país. Um governo que descapitalizou a região e sujou o nome dos madeirenses no mundo. Também por isto, por ignorar este facto relevante, este orçamento é também mais um logro e o Governo acaba com os mesmos erros, ocultando e disfarçando num hino de negociatas políticas. Era do mais elementar bom senso e a oportunidade de falar a verdade. Pelo menos no fim de tanta mentira, enganos e dissimulação da realidade. Sr. Secretário Regional, acabar estes penosos anos em transparência e rigor era quase o último pingo de honra que poderia assegurar a quase pouca moral deste Governo. Mas esta última tentativa de esconder a realidade fica mal, revela o caráter deste Governo, mas infelizmente não surpreende. Não aprenderam nada. Mas, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, não podem voltar a ter as mãos na governação. Deus nos livre. Muito obrigado.